Existem histórias que o tempo não apaga. Relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo, você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Boa noite, ouvintes do canal. Meu nome é Tiago, falo aqui de Caruaru, Pernambuco, a terra do mestre Vitalino e do maior São João do mundo. Aqui, a gente aprende a tocar sanfona antes mesmo de aprender a ler direito. É a alma do nosso povo. A minha história não é sobre o monstro da mata, nem sobre uma casa mal assombrada. É sobre uma música. Uma música que, uma vez ouvida, roubava não só o seu sorriso, mas também o seu fôlego. Meu avô, seu Inácio, foi um dos maiores sanfoneiros que essa terra já viu. Não ficou famoso no Brasil todo, mas na nossa região ele era uma lenda. Um homem de mãos grossas e calejadas que, quando pegava na sanfona, fazia o mais duro dos homens chorar de saudade e a moça mais tímida rodopiar no salão. Quando ele se foi, deixou para mim, seu único neto que seguiu na música, sua coleção de sanfonas. Eram umas 5 ou 6, todas lindas, gastas pelo uso. Mas havia uma, separada das outras, num estojo de couro escuro e pesado. Uma 8 baixos de uma madeira escura, quase negra, com o madrepérola do teclado amarelado pelo tempo. Minha avó, quando me viu olhando para ela, botou a mão no meu ombro. "Essa aí, meu filho, teu avô chamava de chorona", ela disse com a voz baixa. Ele quase não tocava nela. Dizia que essa sanfona tinha uma mágoa própria. Não mexe com a tristeza dos outros. Claro que eu não ouvi. Eu era jovem, cheio de vontade de ser tão bom quanto meu avô. Achava que era superstição de gente antiga. Para mim, aquela era a sanfona mais bonita de todas. O fole dela era de um couro estranho, de uma cor de cinza, diferente de todos os outros. Numa noite, tranquei-me no quarto, abri o estojo e a peguei no colo. O cheiro que saiu de dentro era de guardado, mas com um fundo levemente adocicado de coisa antiga e orgânica. Quando passei os dedos pelos baixos e abri o fole pela primeira vez, o som que veio me arrepiou até a alma. Era a nota mais triste que eu já tinha ouvido. Não era só uma nota musical, era um lamento, um gemido longo e profundo que parecia vir das entranhas da terra. Senti um nó na garganta, os olhos ardendo. Eu não estava tocando uma música, era um sentimento que estava saindo através de mim. Fiquei obcecado. Passei a praticar nela todos os dias, e a música que saía era de uma beleza dolorosa. Um dia, toquei num barzinho aqui perto. O salão, que sempre era uma alegria, ficou em silêncio. Ninguém dançou. As pessoas só olhavam para mim, paradas, e quando percebi, muitos tinham lágrimas escorrendo pelo rosto, sem nem saber o porquê. Eu estava ficando famoso como o rapaz da sanfona triste. Mas o preço começou a chegar. Primeiro veio uma dor surda nas costas, bem entre as omoplatas, como se eu carregasse um peso constante, mesmo quando a sanfona estava no estojo. Depois a melancolia da música começou a entrar em mim. Eu, que era um rapaz alegre, me pegava triste sem motivo, com uma saudade de coisas que eu nunca vivi. O pior era a falta de ar. Eu sentia um cansaço perpétuo, um aperto no peito, como se meus pulmões não enchessem direito. Mesmo parado, parecia que eu tinha corrido uma légua. À noite, eu acordava assustado, jurando ter ouvido a melodia da chorona vinda do estojo fechado num canto do quarto. Minha avó percebeu. Eu estava emagrecendo, ficando pálido, com olheiras fundas. Uma noite ela sentou na beira da minha cama, com os olhos cheios de uma pena antiga, e me contou a verdade. A história que meu avô confessou a ela numa noite de fraqueza muitos anos atrás. "Tiago", ela começou com a voz trêmula, "essa sanfona não é assombrada por alma de outro mundo. A maldição dela é a matéria de que ela é feita.
Ela me contou que meu avô, na juventude, comprou a sanfona de um mascate misterioso no mercado de estrada. O homem vendeu barato demais, só queria se livrar dela. Depois de muito insistir, ele confessou o porquê. A madeira escura e nobre era de um caixão. O caixão de uma criança que morreu sem ser batizada. Mas o pior, meu filho, o pior é o fole. O fole que faz a sanfona respirar não é couro de bode. O homem que vendeu confessou a Inácio. É a pele de um infeliz que morreu engasgado com um pedaço de pão, sozinho num casebre, sem ninguém para socorrer. Morreu sem ar. Naquele momento, tudo fez sentido. A dor nas costas era o peso do corpo do homem se agarrando a mim. A tristeza profunda era a agonia da criança sem paz. E a minha falta de ar, a sanfona não estava possuída. Ela era um corpo artificial, um pulmão de defunto. E para tocar sua música, para respirar, ela roubava o meu fôlego, o meu ar, a minha vida. Aquele lamento não era uma música, era o som eterno de um homem tentando puxar o ar que nunca vinha. Naquela mesma noite, eu e minha avó fizemos uma fogueira no quintal. Quebramos a sanfona em pedaços com uma marreta, e o som que o fole de pele humana fez ao queimar foi um chiado longo e agudo, como um último suspiro de alívio sendo finalmente libertado. Eu melhorei com o tempo, mas nunca mais toquei sanfona. Não consigo. Porque agora toda vez que escuto uma, eu me lembro da chorona. E lembro que algumas melodias não vêm da alma do músico, mas da agonia da qual o próprio instrumento foi feito. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, pessoal do Relatos. Boa noite, Jonas. Meu nome é Otávio. Minha história não vem do sertão de terra seca e Mandacaru, mas do sertão verde, do inferno de beleza que é a Amazônia. Eu passei minha juventude trabalhando num seringal no Acre, perto da fronteira com o Peru. Lá, aprendi que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente imagina. E aprendi da pior maneira que alguns monstros das lendas são bem reais. A vida no seringal era dura. A gente acordava antes do sol, entrava na mata escura pelas estradas de seringa e só voltava no fim da tarde, coberto de suor e do cheiro forte de borracha. Os homens que mandavam ali eram os mateiros velhos, homens que nasceram e cresceram na floresta. E eles tinham regras que, para um moleque como eu, pareciam superstição. Primeira, não se assobia na mata depois que o sol se põe, porque isso atrai coisa ruim. Segunda, não se anda sozinho na quentura do meio-dia, que é quando a floresta dorme e só o que não presta está acordado. E a terceira, a principal de todas, nunca, jamais duvide ou zombe das histórias do velho da mata. Nós, os mais novos, obedecíamos, por via das dúvidas. Até que chegou um rapaz de São Paulo, o Rodrigo. Tinha vindo ganhar um dinheiro, se aventurar. Ele era metido a sabichão, ria das nossas crenças, dizia que aquilo era papo de gente ignorante. Que velho da mata o quê? O maior perigo aqui é picado de cobra, ele dizia, rindo. Uma noite ele ficou assobiando perto do barracão só de pirraça. Os velhos olharam feio para ele, mas não disseram nada. Só balançaram a cabeça como quem diz, esse aí tá pedindo para se perder. E foi o que aconteceu. Numa terça-feira, no calor insuportável do meio-dia, o Rodrigo disse que ia verificar umas seringueiras que ele achava que estavam dando mais leite. Foi sozinho. Deu 6 da tarde e nada dele voltar. 7, 8 horas e a escuridão engoliu o acampamento. O Rodrigo não voltou. No dia seguinte, formamos uma partida de busca, uns 5 de nós. Os mateiros mais velhos se benzeram antes de entrar na mata.
Procurar homem que zombou do velho é o mesmo que pedir para se perder também, um deles resmungou. As primeiras horas foram só caminhada e gritos pelo nome dele. Nada. Foi quando o cheiro começou. Um cheiro podre, uma mistura de carniça com lodo de brejo, que vinha em rajadas com o vento. Ficava forte e sumia. Foi aí que achamos o primeiro sinal. Pegadas. Não era pegada de onça, nem de gente. Era um rastro redondo e fundo no barro, com marcas de garras enormes, como se um bicho preguiça do tamanho de um touro tivesse passado por ali. Meu coração gelou. Continuamos seguindo os rastros e a destruição ia aumentando. Palmeiras de patauá, que são duríssimas, estavam quebradas no meio, como se fossem palitos. O cheiro ficava cada vez mais forte. O ar ficou pesado e os pássaros se calaram. Foi quando nós ouvimos. Não era um rugido de onça, nem um grito de macaco. Era um berro gutural que parecia vir do fundo de uma caverna, mas com um tom humano de fúria. Um som que parecia sair do estômago, não da garganta. O som paralisou a gente. Então, nós o vimos. Ou quase. Por entre as árvores, um vulto enorme, curvo, coberto de um pelo grosso, escuro e sujo de folhas, se movia lentamente. Era alto, uns 2,5 metros, talvez 3. Ele parou, virou na nossa direção e soltou aquele berro de novo tão alto que as folhas das árvores tremeram. Ninguém precisou dar ordem. O pânico tomou conta. A gente só virou e correu. Corremos como nunca na vida, sem olhar para trás, com o som dos galhos se quebrando e aquele grito infernal nos nossos calcanhares. Não éramos mais caçadores, éramos a caça. Abandonamos a busca. Rodrigo foi dado como morto, mais uma vítima da floresta. Por anos, eu vivi com essa memória, achando que o Rodrigo teve o azar de cruzar com uma besta fera, um animal desconhecido que vivia escondido na mata. Até que, bem mais velho, já longe da vida de seringueiro, conheci um velho pajé do povo Axaninca. Um dia, criei coragem e contei a ele a história. Ele me ouviu com uma paciência de pedra, sem demonstrar surpresa. Quando terminou, ele me disse com a voz serena: "Vocês, brancos, acham que tudo é bicho. Mapinguari não é bicho, é castigo." Ele me contou a verdadeira lenda. Que o Mapinguari foi um dia um grande pajé que descobriu o segredo da vida eterna, mas a um preço terrível. Foi transformado naquela criatura e amaldiçoado a vagar pela mata para sempre, como um guardião. As regras que os mateiros seguiam não eram superstições para evitar um animal, eram leis para não ofender um juiz. O assobio à noite quebra o silêncio sagrado da floresta. Andar no calor do meio-dia perturba o descanso dela. E zombar do velho da mata é um desacato direto à sua autoridade. O Mapinguari não encontrou o Rodrigo por acaso. Ele foi chamado pela arrogância dele. Ele não foi caçado. Ele foi julgado. A criatura não era um monstro. Era um carrasco executando a sentença da própria floresta. Desde aquele dia, eu entendi. O medo que eu senti não foi de um animal. Foi o medo de estar diante de uma lei que não é humana, uma justiça primal e terrível. Então, se um dia vocês estiverem no coração verde do Brasil e ouvirem uma história de gente do mato, um conselho: não riam, não duvidem. Vocês não sabem quem ou o que pode estar ouvindo. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Gabriela. A minha história não tem o calor do sertão nem a umidade da floresta. Ela vem do frio cortante do Pampa Gaúcho, de uma noite em que o passado se recusou a ficar quieto entre as páginas dos livros. É um aviso de que algumas ruínas não são apenas monumentos mortos, são campos de batalha onde a guerra nunca acabou. Eu cresci em Santo Ângelo, muito perto de um dos lugares mais bonitos e melancólicos do Brasil, as ruínas de São Miguel das Missões.
Para quem não conhece, é o que restou de uma grandiosa catedral jesuíta do século XVIII. Paredes de pedra avermelhada que se erguem para o céu, arcos vazios que enquadram o horizonte, um lugar de uma beleza que dói na alma. Quando eu tinha 17 anos, no nosso último ano de escola, eu e mais 3 amigos, o Hel, a Rafa e o Carol, tivemos a ideia mais estúpida e brilhante da nossa adolescência: passar uma noite inteira dentro das ruínas. Era proibido, claro, e as lendas locais diziam que, nas noites de lua cheia, dava para ouvir os choros dos índios Guarani e as rezas dos padres jesuítas. A gente, claro, achava que era bobagem. Num sábado de inverno, nós pulamos a cerca depois da meia-noite. A adrenalina estava a 1000. O lugar, sob a luz da lua, era ainda mais impressionante. A catedral sem teto parecia uma boca aberta para as estrelas. Nós nos sentamos no centro da nave principal, rindo baixo, nos sentindo os donos do mundo. As primeiras horas foram tranquilas, mas por volta das 2 da manhã, tudo mudou. Primeiro, o frio se tornou agudo, cortante, muito mais intenso do que o normal. Depois veio o silêncio, um silêncio tão profundo que parecia pressionar os nossos tímpanos. Os grilos, o vento, tudo parou. E então o som começou. Começou como um zumbido baixo, uma vibração que parecia vir das próprias pedras do chão. Lentamente, esse zumbido se transformou em vozes, em um canto, mas não era um coro só. Era uma cacofonia sagrada e terrível. De um lado parecia um coro de vozes masculinas, graves, cantando em latim. Do outro, como uma resposta, vozes mais agudas e sofridas cantavam em guarani. As duas melodias não se encaixavam. Elas brigavam no ar, uma tentando sobrepor a outra. O som foi ficando mais alto, mais desesperado. E então outros barulhos se misturaram. O som de metal batendo em pedra, gritos de dor, o estrondo de tiros de arcabuz ecoando como se estivessem ao nosso lado. Estávamos sentados no meio de uma batalha fantasma. Foi quando a Rafa gritou e apontou a lanterna para uma das paredes. A sombra dela não era dela. Era mais alta, disforme e parecia usar um tipo de capacete. Em pânico, todos nós apontamos nossas lanternas. E o horror se confirmou. As nossas sombras dançavam de forma errada nas pedras, se esticando, se contorcendo, se separando dos nossos corpos por um instante antes de voltar. Elas não eram nossas, eram outras. Não aguentamos, saímos correndo em disparada, pulamos a cerca e não paramos até chegar ao carro, sem fôlego e chorando de pavor. Por anos, eu acreditei que tínhamos testemunhado os ecos da história, os fantasmas da guerra que destruiu as missões. Uma experiência assustadora, mas que tinha uma explicação dentro do sobrenatural que a gente conhece. Eu me formei em arquitetura, com especialização em restauração de patrimônio. A minha paixão por São Miguel nunca morreu. E com o acesso que a minha profissão me deu, comecei a pesquisar a fundo os registros da construção. Li diários dos padres jesuítas, cartas, relatórios. Foi num desses diários, de um padre chamado Inácio de Loyola, não o fundador, outro. Ele não escrevia sobre os Guarani com carinho, escrevia com medo. Ele descrevia a dificuldade em erguer a catedral, não pela engenharia, mas porque a terra era teimosa. Ele escreveu: "Esta terra exala sussurros pagãos, uma força antiga que se recuse à cruz. Cada pedra que assentamos é uma batalha. Cada oração que fazemos é para selar o mal que aqui jaz adormecido." Cruzei essa informação com estudos antropológicos sobre a cosmologia guarani e descobri: o local exato onde a catedral foi construída não foi escolhido ao acaso. Era um local de poder para os povos nativos, um lugar sagrado onde, segundo a crença deles, morava um Nhanderuvuçu, um grande espírito da terra, uma entidade ancestral, que não era nem boa nem má, apenas era. Os jesuítas, na sua ânsia de converter e dominar, não construíram sua igreja em terra virgem. Elas construíram em cima de um altar de outro deus. A gente não ouviu os fantasmas dos padres e dos índios. Nós ouvimos algo muito pior. As pedras da igreja, consagradas com rezas e água benta, não eram para adoração, eram uma jaula. A missa que ouvimos não era uma lembrança, era a repetição eterna da batalha pela dominância daquele solo. A força do cristianismo colidindo com a fúria do espírito aprisionado.
As sombras não eram fantasmas, eram a manifestação desse conflito, a memória da violência impressa no ar. Nós não entramos numa ruína assombrada. Nós entramos na cela de um Deus esquecido e furioso. E o que ouvimos foi o som da sua raiva eterna batendo contra as grades da sua prisão de pedra. As pessoas visitam São Miguel para ver a história, mas o que elas não entendem é que a história ali não está morta. Ela está em guerra, todas as noites. Portanto, se um dia visitarem um lugar sagrado muito antigo, façam silêncio e escutem com atenção. Vocês podem descobrir que as pedras não guardam apenas memórias. Às vezes, elas guardam prisioneiros. Quarto relato. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sérgio. As histórias que ouvi no canal de vocês falam de almas penadas, de demônios com quem se pode negociar, de espíritos presos a um lugar por amor ou ódio. Mas e quando uma alma é tão ruim, tão podre, que nem o diabo a quer? E quando a própria Terra Santa se recusa a decompor a carne de um homem, de tanto nojo que sente dele? Eu cresci numa fazenda no interior de São Paulo e na divisa das nossas terras com as do vizinho havia uma árvore. Uma figueira brava que a gente chamava de Figueira do Diabo. Ela era diferente de todas as outras. Retorcida, com galhos que pareciam garras secas apontando para o céu e uma casca cinzenta e doente. Nenhum passarinho fazia ninho ali e o gado nunca pastava na sombra dela. Minha avó, uma mulher temente a Deus e aos espíritos, nos proibia de chegar perto. Ela dizia que ali morava um corpo seco. Corpo seco, meus netos, ela dizia com a voz baixa, é o fim de um desalmado. Um homem tão ruim em vida, tão sovina e cruel, que quando morreu, a terra não quis seu corpo. Cuspiu a carne dele para fora. E a alma não pode ir para o céu nem para o inferno. Fica presa àquela casca de gente, vagando, se agarrando em árvores para assombrar os vivos. A lenda dizia que o corpo seco da nossa figueira tinha sido um coronel, dono daquelas terras há mais de 100 anos, famoso por matar e roubar por pura maldade. Nós, crianças, morrimos de medo. Os adultos respeitavam. Até que meu pai contratou um peão novo, um sujeito do Paraná chamado Valdir. Ele era forte, bom de serviço, mas era um fanfarrão, descrente de tudo. Quando ouviu a história da minha avó, ele soltou uma gargalhada. Isso é história para assustar criança, ele disse. E para provar sua valentia, foi até a figueira e deu um chute forte no tronco dela. Tá vendo? Não tem nada aqui. Uma semana depois, o Valdir sumiu. Ele tinha ido consertar uma cerca, justamente na divisa, perto da figueira. Não voltou para o almoço, nem para a janta. Procuramos por ele por 2 dias. Encontramos apenas seu facão e o chapéu de palha caídos bem na raiz da árvore. Nenhuma outra pista. Temos ele como perdido na mata, talvez atacado por uma onça. 3 dias depois do seu sumiço, no meio da tarde, o Valdir apareceu na frente da casa grande, caminhando devagar. Houve um alívio geral, mas durou pouco. Havia algo terrivelmente errado. Ele estava mais magro. A pele, antes queimada de sol, tinha um tom pálido, quase cinza, e parecia seca, esturricada, como couro velho. Os olhos, antes vivos e zombeteiros, estavam fundos e vazios. Ele disse que tinha se perdido e dormido no mato, mas sua voz estava diferente. Um sussurro rouco e seco. Nos dias que se seguiram, o terror se instalou em silêncio. O Valdir não era o Valdir. Ele não ria, mal falava, e o mais estranho, ninguém nunca o via comer ou beber. Na mesa, ele só mexia a comida no prato. Sua garganta parecia sempre seca, mas ele recusava a água que lhe ofereciam. Os cachorros da fazenda, que antes gostavam dele, agora latiam e se escondiam quando ele se aproximava. Eu, que era um menino, o observava com medo. À noite, da janela do meu quarto, eu o via. Ele ficava parado no meio do quintal, por horas,
completamente imóvel, apenas olhando na direção da figueira do diabo. Foi minha avó quem entendeu. Uma tarde, ela o esperou na varanda. Quando ele se aproximou, ela não gritou. Apenas se levantou, segurando um pequeno crucifixo de madeira, e disse com a voz firme: "O corpo dele não é sua casa. O que não é seu, você devolve. Volte para sua árvore." A coisa que usava o rosto do Valdir olhou para minha avó e sorriu. Um sorriso que não mexeu com os olhos. Um rasgo numa máscara de pele seca. E com aquela voz que não era dele, a voz de folhas secas se arrastando no chão, ele disse: "Tarde demais, véia. A casa agora é minha. O herdeiro já assumiu seu posto." Herdeiro. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Meu pai, apavorado, mandou o Valdir embora na mesma hora. Deu um dinheiro a ele e disse para nunca mais voltar. A criatura riu, deu de ombros e foi embora pela estrada de terra caminhando devagar. Nós o vimos sumir no horizonte e um alívio tomou conta de todos nós. Mas a história não tinha acabado. Naquela mesma noite, eu acordei com um barulho, um som que não consigo descrever direito. Um arrastar, um lamento seco como galhos roçando numa parede. Fui até a janela com o coração na boca e olhei na direção da figueira. A lua iluminava a árvore e eu vi. Agarrado ao tronco, como minha avó sempre descreveu, havia uma silhueta humana, magra, retorcida. E mesmo de longe, eu reconheci as roupas rasgadas do Valdir. O corpo seco não matou o peão. Ele fez uma troca. Cansado de sua prisão de um século, encontrou um jeito de se libertar. Ofereceu a sua maldição como uma herança. E o Valdir, zombeteiro e arrogante, em seu desespero por estar perdido na mata, aceitou. A coisa que andou entre nós por dias usando o corpo do Valdir era o coronel amaldiçoado, livre para vagar pelo mundo. E o verdadeiro Valdir, ele se tornou o novo prisioneiro, o herdeiro da figueira do diabo. Desde aquele dia, eu entendi que o pior castigo não é ser rejeitado pelo inferno. É ser condenado a vagar pela terra, com a única esperança de que um dia, um tolo arrogante o suficiente vai chegar perto demais e aceitar a sua herança. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?